Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias. É isso mesmo, as verdades presentes para o tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. Hoje vamos tentar responder a pergunta que você já leu na capa, né? Jesus voltará em 2027? E por que esse tema? Por que esse assunto? Tem muita gente falando. Calma, vamos estudar. Nós vamos ter 3 fontes de estudo para hoje. A Bíblia Sagrada, é claro, e também O Grande Conflito, também, que é um livro inspirado da profetisa Ellen White, a maior escritora norte-americana de todos os tempos nessa linha de profetisa. E vamos também ver um livro muito famoso para os judeus, que é o Talmud. O Talmud é um livro sagrado para o povo hebreu. Então vamos conhecer essas fontes e tirar cada um a sua conclusão. Aqui a gente expõe o assunto e cada um tira a sua conclusão conforme a sua fé. Combinado? Talmud hebraico significa estudo. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Um registro das discussões mais importantes. Aí de amarelo. Talmud significa aprendizado. Em hebraico, o seu conteúdo, o qual as pessoas dedicam a sua vida para estudar e dominar. Vamos ler juntos aí embaixo, de branco. Talmud define e dá forma ao judaísmo, alicerçando todas as leis e rituais judaicos. Além do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, o Talmud é o relato também de temas que não foram escritos na Bíblia. A importância do Talmud para o povo hebreu, para o povo judeu, é tão grande que é comparado com o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. É claro que nem tudo que foi falado pelos profetas, ou pelos discípulos, ou pelo próprio Senhor Salvador, nem tudo que foi falado por estes homens inspirados, nem tudo foi escrito na Bíblia. Agora, isso não quer dizer que não tem muitas outras coisas que o povo judeu ouviu, histórias que eles ouviram, de pessoas que conviveram, de profetas, de patriarcas, e que são verdades. E por isso eu posso te adiantar que desde o ano 700 a.C., essa história já era conhecida. A história do Talmud, falando de uma profecia que nós vamos conhecer agora. Avança comigo aqui, ó. Vamos conhecer um pouco de Edward Gimbel, um historiador, um escritor, membro do parlamento inglês, que viveu entre 1737 a 1794, e ele publicou um livro em 1776 falando dessa tradição do povo judeu. A antiga popular doutrina do milênio está intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo. Assim como a obra da criação tinha sido terminada em 6 dias, a sua duração na presente condição foi fixada em 6.000 anos. Vamos refletir um pouco sobre isso aqui. Aqui está dizendo que dentro do Talmud, desde o século 7 a.C., no período já ali de Elias, onde viveu o profeta Elias, uma profecia falando de um milênio, fazendo uma comparação. Assim como a criação foi estabelecida 6 dias da semana, seguida de um sábado, um dia de repouso, um dia santo, de acordo com Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e até 3, assim também essa tradição, essa doutrina judaica tem a analogia e a afirmação de que o mundo passaria por 6.000 anos de pecado, seguido de um milênio sabático, que seria o início do reino do soberano Salvador nesta terra. De acordo com a tradição dos judeus, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia, foi concluído que esse longo período de labor e contenção, o qual estava agora quase terminando, seria sucedido por um alegre sábado de 1.000 anos, e que Cristo reinaria juntamente com a multidão de vitoriosos santos. Então nós podemos considerar, se a terra passaria por 6.000 anos de pecado, seguido de um milênio sabático, representando aqui o início do reino do Salvador, nós precisamos analisar esse assunto. É o que diz a Bíblia. Você tem que averiguar tudo, você tem que verificar, estudar e examinar tudo, e reter o que é bom. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa profecia aí dos 6.000 anos de pecado na terra e ver se tem consistência aí no Talmud, na Bíblia e também no Grande Conflito, que são as fontes que nós estamos usando hoje. Bom, eu creio que você já sabe, mas se não souber, a gente vai comentar ligeiramente aqui. O povo judeu, por orientação divina, já apontando para essa profecia, determinou que Israel tivesse como prática
como costume, como regra para o povo. 6 anos de colheita, de trabalho na terra, e que o 7º ano fosse ano de descanso, um ano sabático, apontando para o 7º milênio. Vale a pena nós comentarmos aqui que Deus trabalha em ciclo de 7. Você já percebeu isso? Na criação do mundo, ele estabeleceu 7 dias na semana. No céu, na visão para João, ele mostrou 7 candeeiros. Também você vê em Apocalipse que tem 7 anjos que vão tocar as trombetas, tanto para a trombeta como para as 7 pragas. Você vê ainda que na igreja do Senhor, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, ela foi representada tendo a sua existência na terra durante 7 fases, começando no 1º século, com Éfeso, a igreja dos discípulos, a igreja pura, e finalizando com Laodiceia, cujo período começou em 1844 e vai até a volta do soberano Salvador. Então, Deus, ele prima muito pelos 7. Por exemplo, o povo de Israel, eles tinham, entre eles, 7 festas, e que vale a pena eu comentar com você. A festa da Páscoa, dos pães asmos, festa das primícias, festa do Pentecoste, festa das trombetas. A 6ª festa era a festa da expiação, que é a festa que nós estamos vivendo hoje. Porque essas festas proféticas, cada uma delas tinha um significado espiritual. Então, a festa literal, a festa material, ela já aconteceu e ficou com o povo judeu lá e não está mais vigorando. Porém, o significado profético é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo na 6ª festa profética, que é o dia da expiação. Como era feito isso? Durante 10 dias era tocada a trombeta, dia após dia. 10 dias de trombeta. E no final desses 10 dias de trombeta, aconteceria então a expiação. Isso era a purificação do santuário. Era um dia de julgamento, quando o povo de Deus tinha que se representar em volta do santuário e o sumo sacerdote iria entrar ali para ministrar a purificação do santuário. Quando eu for falar de santuário, eu vou detalhar aqui este assunto. Por enquanto, eu só quero dizer para vocês que essa 6ª festa representa julgamento do povo. Se o sumo sacerdote fosse bem-sucedido e não estivesse em pecado, se o povo não estivesse em pecado, e todos estivessem ali em contrição, como Deus pedira que fosse feito, então o sumo sacerdote entrava, ministrava e sairia em paz. E a Shekinah subia do lugar santíssimo, e o povo tinha certeza que foram aceitos perante a presença do Eterno, e que seus pecados foram perdoados, e que o santuário havia sido purificado. Isso na terra. Agora, em se tratando hoje, que não tem mais santuário na terra, este santuário está no céu e a purificação do santuário continua lá. E isso aconteceu desde 1844 e está em curso, porque essa purificação do santuário é o julgamento do povo de Deus. E olha, o julgamento dos mortos começou naquela época, 1844. Mas aí só Deus sabe quando termina o julgamento dos mortos e passa para o julgamento dos vivos. Então, quando começou o julgamento dos mortos, aconteceu 10 anos de pregação intensa, encabeçado por Guilherme Miller. Você conhece um pouquinho a história, não vou parar nisso. Foram 10 anos de pregação, quando mais de 100 mil crentes por toda a Europa, por toda parte, esperaram Jesus voltar e ele não voltou. Na verdade, eles entenderam mal a profecia. Ali estava acontecendo o início da purificação do santuário, ou o julgamento dos mortos. Quando for começar o julgamento dos vivos, acontecerá a mesma coisa, os mesmos sinais. Dessa vez, você pode ler o livro de Lucas, capítulo 21, verso 25 a 28. Bom, estou só frisando para você que essa 6ª festa tem a ver com julgamento. Então, nós estamos sim na 6ª festa, que é período de julgamento, período de Laodiceia. Agora, calma, qual é a 7ª festa? A 7ª festa era a festa do tabernáculo, quando o povo de Deus deixavam sua casa ou suas casas, cada família, e iam para uma espécie de retiro espiritual, nas cabanas, nas tendas. Então, meus amigos, estou falando isso para enfatizar que Deus trabalha em ciclo de 7. Os 7 Espíritos do Senhor, os 7 castiçais no céu, as 7 pragas, as 7 trombetas. E agora nós estamos falando do 7º milênio sabático. Isso mesmo, 6.000 anos de pecado na terra, seguido por um 7º milênio sabático, quando começaria, ou quando começará, o reinado do soberano Salvador, Filho de Deus. Mas o que a Bíblia diz com relação a essa questão temporal? Bom, queridos, nós estamos vendo, vamos ver algumas evidências de que a Terra realmente vai completar ainda
6.000 anos de existência. São 6.000 anos de pecados. Vamos confirmar isso aqui antes do final do vídeo. Vamos lá. Está na tela para você. Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Isso está em Amós, capítulo 3, o verso 7. Você confere. Certamente o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então, se ele avisou sobre o nascimento do Salvador, avisou sobre muitas cidades para não serem destruídas, avisou sobre Jerusalém, avisou sobre a morte do seu próprio filho, como seria, avisou tudo. Eu te pergunto, você acha que o assunto da volta do Salvador para buscar uma igreja, para buscar a noiva, o seu povo, você acha que esse assunto é menos importante a ponto de Deus não avisar ninguém? É claro que ele quer avisar. Ele não tem interesse que você e eu sejamos pegos de surpresas. Não, ele quer que você esteja preparado. Aliás, esse conflito é entre Satanás e o Salvador. Mas o Salvador te ama, ele me ama. E ele quer que o maior número de pessoas estejam preparadas quando ele aqui chegar. Então, sim, é verdade que tanto o Criador como o seu Filho, o Salvador, o soberano comandante, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele tem interesse que você seja avisado, a fim de que você e eu não nos preparemos para aquele grande dia da volta do Salvador. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, está na tela, você lê conosco. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Mais embaixo aí de branco, Deus tem um plano de redenção do homem perdido, desde antes da fundação do mundo ou antes da criação da terra e do homem. Patriarcas e Profetas, capítulo 4, página 63. A recomendação bíblica, meus amados amigos, é esta. Vejam as coisas antigas. Te lembra das coisas antigas. Diz ele, eu não mudo e eu sou aquele que desde o início eu mostro as coisas que vão acontecer. Eu até aviso das coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Isso é profecia. Ele deixando claro que sim, ele quer que você pesquise, que nós examinemos, como diz o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, examine as Escrituras. Malaquias, no capítulo 4, verso 5, tem uma informação importante. Diz o grande Criador, o grande Pai, o soberano Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz aí. Eis que enviarei o meu servo Elias, antes do grande dia do Todo-Poderoso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha, para que eu não os fira com uma maldição. Vamos então, meus amigos, falar um pouco sobre Elias. Quem era Elias? Elias foi um profeta que combateu, por volta do ano 600 antes de Jesus, ele combateu a idolatria, ele combateu a apostasia, ele combateu todo tipo de erro dentro do povo de Deus. Ele pegava a mensagem com o Eterno e trazia para o povo. Mas o povo de Deus, muitas das vezes, não ouviam seus profetas. O que acontece hoje? Tem muita gente que não quer ouvir a palavra profética e vai pagar para ver, vai duvidar. E aí, só Deus sabe o que acontecerá. Mas no caso de Elias, eu quero frisar o que aconteceu no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando quem estava reinando sobre o povo de Israel era o rei Acabe. O que fez o rei Acabe? Era o rei do povo de Deus. Acabe, entre outras coisas erradas que ele fez, ele se casou com uma profetisa chamada Jezabel. Essa profetisa era assassina, era idólatra, uma profetisa de Baal, que tinha mais de 400 profetas idólatras também. E aconteceu que o profeta do Senhor, o profeta Elias, chamou Acabe e reprovou e disse, você está errado, não vai dar certo. E Acabe, amando de Jezabel, perseguiu o profeta do Senhor, o profeta Elias. Então, o profeta Elias foi alguém que defendeu aquilo que é verdade, o evangelho eterno e a mensagem verdadeira. O final de Elias foi um final glorioso, vitorioso, porque Elias foi transladado para o céu, representando uma classe de pessoas de salvo dos últimos dias, os remanescentes, os 144 mil, aqueles que não passarão pela morte. Por isso Elias foi transladado para o céu. O que eu quero dizer com isso, meus amados e meus amigos? Se essa profecia dos 6.000 anos na terra está atrelada como sendo dita e pregada pelo profeta Elias, merece crédito. Merece, no mínimo, que a gente vá averiguar se faz sentido na palavra de Deus, no grande conflito. Vamos pesquisar.
Conquanto ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Ademais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Grande Conflito, página 371. Isso é especial. Aqui está dizendo que será fatal as pessoas não saberem a proximidade da volta do Senhor. Mateus 24, 36. Você já sabe, a gente já falou aqui, do dia e hora ninguém sabe. Sim, foi o que ele disse, dia e hora. Isso é data exata. Mas agora está falando que o tempo aproximado é exigido você saber, para não ser pego de surpresa. E você sabe que na profecia o tempo é ano. Então, a proximidade com relação a ano, você pode comentar, pode pregar e deve saber. Porque se você não souber, será fatal e custará muito caro, como custou para os diluvianos. Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Assim, nos divinos conselhos fora determinado a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém, o desejado de todas as nações, página 28. Olha uma evidência aqui, que não há tardança e não há adiantamento. Nos desígnios do Eterno, não atrasa nem adianta. Então ele tem um script? Então ele tem um calendário? Ele já tem um cronograma? É claro que ele tem. É claro que ele já tem a hora de todo o acontecimento que ele pretende fazer aqui. É por isso que ele te avisa. É por isso que ele me avisa, como avisou o povo judeu. Mas o povo judeu não quis saber. Você já conhece, a gente já falou aqui, que quando os magos vieram do Oriente e perguntaram pelo Messias, o prometido, eles ficaram atônitos. Messias? Prometido? Quem é? O povo judeu, que deveria estar esperando o Messias, não sabiam nada sobre o assunto, simplesmente por negligência, pois eles tinham as profecias em mãos. Devemos compreender o tempo em que vivemos, e não compreendemos nem pela metade. Como o inimigo cegou os judeus, hoje procura cegar o povo de Deus para não discernir as verdades. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo e a circunstância do grande acontecimento na história universal, para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Mensagens Escolhida, volume 1, página 406. Ó, que lição para que nossa criminosa indiferença não faça com que deixemos de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação, ou nosso julgamento no céu, ou a volta de Jesus. O Grande Conflito, página 315. Meus amigos, muito claramente, o Grande Conflito está dizendo que o inimigo, Satanás, tem conseguido, assim como cegou o povo judeu, para não pesquisar as profecias e para não estar atualizado quanto aos eventos vindouros. Ele conseguiu cegar os judeus e diz aqui o livro inspirado que ele está conseguindo cegar o povo de Deus nesses nossos dias, para que as pessoas não atentem que nós estamos no fim. Outros não acreditam, outros ficam até bravos. O livro de Efésios diz: ei, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Meus amigos, nós estamos realmente nos últimos dias. Meus amigos, nós precisamos nesses dias fazer uma investigação pessoal por nós mesmos, sem terceirizar nossa salvação. Faça você mesmo uma investigação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos livros proféticos. Pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo e sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazidas perante o mundo através da imprensa. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 592. Assim, sobre o novo disfarce, o grande e rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, ou seja, Satanás, né? Luta essa iniciada no céu, durante quase 6.000 anos, continuada na terra. Essa luta entre o bem e o mal começou no céu. E você sabe por que foi? Você ainda lembra? Eu posso aqui citar só para refrescar a sua memória. Satanás, um anjo que antes era chamado Lúcifer, portador de luz, era perfeito, quis ser igual a Deus e não quis mais obedecer à lei de Deus.
não aceitou mais render honra, glória e reverência, adoração ao soberano comandante, o Filho do Eterno. Então, por não concordar com a lei de Deus, foi que ele foi expulso. Ele não poderia ficar lá eternamente como adversário. Então, esse mesmo conflito se estendeu para a terra. E aqui na terra, durante quase 6.000 anos, tem perdurado esse conflito. Mas ele chegará, segundo esta profecia que nós estamos estudando, chegará ao final depois de 6.000 anos. Esse conflito vai chegar ao final. Ele está falando do ser humano, de você e de mim. Nós precisamos definir um lado para estar. Porque o conflito que começou no céu, Satanás que se colocou nessa questão de adversário de Deus. Ele quis lutar com o Salvador. Ele perdeu. Perdeu para Cristo. E aqui está dizendo que a luta não é mais somente contra o impostor Satanás. A luta agora também é com as pessoas que estão se declarando adversários. Estão preferindo ficar do lado de Satanás. Isso é muito grave, mas Jesus já havia dito isso nos evangelhos. Quem não é comigo é contra mim. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem devotado a uma obra de destruição e engano, e toda habilidade e astúcia satânica adquirida, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. É nesse tempo cheio de perigo que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Grande Conflito, capítulo 41, página 659. É nesse período de confusão religiosas, é nesse período de dissensões diversas, é nesse período de anarquia social, é nesse período de tantos usos de forças entre as nações, conflitos armados, é nesse período de intolerância, é nesse período de tanta fake news, de tantas mensagens diversas, de tantas vozes em nome de Jesus, é nesse período que você tem a obrigação de anunciar a segunda volta do soberano Senhor Jesus Cristo, examinando as Escrituras Sagradas e mostrando ao mundo um caminho verdadeiro. Não é verdade o que diz aquele líder mundial, de que todos os caminhos conduzem para o céu. É mentira. É mentira. A Bíblia diz que só há um caminho que conduz ao céu. O livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 25, diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Então não é verdade que todos os caminhos conduzem para o bem, conduzem para o céu. Não é verdade. Então examine nas Escrituras qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu te diria o seguinte, com toda confiança: o caminho é Cristo. O caminho para a salvação é o soberano Salvador. Procure-o em oração. Faça a sua confissão pessoal. Entre num quarto, como diz Mateus capítulo 6, entra lá e confessa a ele seus pecados, peça o perdão e se converta. Ande conforme o está escrito e você estará seguro. Eu posso dizer para vocês que mesmo na pesquisa da Bíblia, na pesquisa do Talmud ou do Grande Conflito, tudo aponta para que esta profecia dos 6.000 anos de pecado na terra de fato seja uma realidade. Mas vai depender da tua fé, você é que sabe se acredita ou não. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Ali, Cristo venceu em lugar do pecador. 4.000 anos depois de Adão volver a costa à luz do seu lar. Grande Conflito, capítulo 42 e a página 673. Também você encontra no Desejado de Todas as Nações, página 49. Aliás, me permita ler para você, estava fora do script aqui, mas está comigo aqui também o meu livro O Desejado, Todas as Nações. Me permita ler aqui um parágrafo com você. Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram
manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para compartilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Por que eu estou lendo aqui este livro, O Desejado de Todas as Nações? Você viu a página 49? Aqui diz que o soberano Salvador aceitou a lei da hereditariedade. A condição do Salvador foi a condição que ele recebeu aceitando a lei da hereditariedade. Então diz que ele compartilhou das nossas fraquezas e da nossa natureza para vencer e nos dar um exemplo que é possível nós vencermos. E ele termina o parágrafo dizendo assim: para que todos tenham uma vida impecável, porque pecado é desobediência à lei de Deus. Meus amigos, é bom refletir quanto a isso. Vamos avançar então. Aí mais embaixo, de branco, você acompanha. No desolado deserto, ele não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a raça humana ter se desviado do Éden por 4.000 anos, do seu estado original de pureza e retidão. O pecado fez por séculos suas terríveis marcas sobre a raça humana, e a degradação física, mental e moral prevaleceu em toda a família humana. No Deserto da Tentação, capítulo 9, página 38. Aqui está falando que o Senhor, o soberano Salvador, recebeu a natureza humana de Adão depois de 4.000 anos de enfraquecimento pelo pecado. E mesmo assim, ele não pecou, ele venceu. Por isso, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso irmão mais velho. E é por isso que você encontra em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a informação que te deixa claro isso aqui. Só há um Deus, um só Senhor de todos. Só há um intercessor, o Filho de Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Dá uma olhadinha. Vou repetir a referência para você. Está em 1 Timóteo. O capítulo 2, versículo 5. Agora, meus amigos, vamos fazer uma reflexão. Aqui está falando que o soberano Salvador, desde a queda de Adão até o deserto da tentação, 4.000 anos. Isso requer uma reflexão. Para um pouco, pega uma caneta e anota aí. 4.000 anos é o que diz aqui. Da queda de Adão até o batismo de Jesus. Porque quando fala deserto da tentação, você entende que Jesus se batizou no Jordão, logo em seguida saiu e entrou para o deserto, foi orar e ali jejuou 40 dias e 40 noites. Então, quando fala o deserto da tentação, é logo após o batismo. Bom, amigos, se nós sabemos que Jesus foi batizado no ano 27, toda a evidência dizem que quem estava na liderança ali era o imperador Tibério César, cujo governador da Judéia era Pôncio Pilatos. E quem estava comandando a liderança do Sinédrio por parte religiosa era Anás e Caifás. Então tudo isso nos mostra que o ano 27 de Tibério César foi o ano que Jesus se batizou. E Jesus tinha 30 anos de idade. Isso você confirma no livro de Lucas 3, 23. Bom, meus amados, o que nós queremos com isso é fazer uma pergunta clara. Quanto falta para completar os 6.000 anos de pecado? De 27 para completar os 6.000 anos de pecado. Para completar 6.000 anos de pecado na Terra, se você confere do ano 27, vai até 2027. E como nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, só faltam 3 anos para chegar em 2027. Só faltam 3 anos para completar os 6.000 anos de pecado na Terra. Eu acredito. Não perco nada em acreditar. E sei que o mundo está no fim do fim. Agora que nós temos a confirmação do Talmud e a confirmação do grande conflito com dezenas de passagens dizendo que sim, que essa profecia é antiga e que é verdadeira. Então, meus irmãos, nós estamos realmente no fim. Pelo que eu estou vendo nas Escrituras, ele não vai voltar antes de 2027. Por quê? Porque é em 2027 que completa esta profecia que diz que o mundo teria a chance de vivenciar e escolher um caminho durante 6 anos de pecado. A partir daí, a qualquer momento, a qualquer hora, o soberano Salvador, ele é supremo para dizer que dia ele vem, que hora ele vem. Não sou eu quem vai dizer, mas eu já estou sabendo que os últimos dias já chegaram, porque 2027 está chegando aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque eu não acredito que Jesus venha em 2027. Por quê? Porque o livro Apocalipse, quando você lê o capítulo 13, versículo 5, diz que esse poder global que está se instaurando
sobre a tutela e liderança de um líder religioso. Esse poder na Bíblia é chamado de a besta. Besta significa um animal espantoso, viu? Besta significa um animal espantoso. E em Daniel me explica muito bem no capítulo 7 que animal, nas profecias, é reino. Então, traduzindo já para você, esse reino, esse último reino que está se instaurando no mundo, com suas regras contrárias à lei de Deus, esse poder chamado a besta, ele governará por 42 meses. E ele vai governar a partir do momento que eles pisarem a lei de Deus e anunciar para todo mundo que não é mais para guardar o sábado do Senhor, o sábado do sétimo dia. Agora estão chamando de sábado, é um outro dia. É o domingo que estão chamando de sábado. O sábado ecológico, o sábado da família, o sábado verde, quando na verdade estão se referindo ao domingo. É uma forma de enganar as pessoas que obedecem à lei de Deus. Tá, mas continuando falando de questão matemática, se 3 anos e meio for adicionado ao ano 27, só vai chegar no ano 2030. Então, nós sabemos que ainda tem alguns acontecimentos que estão na profecia e que vão acontecer. Eu vou te citar como exemplo. Ainda tem as 7 trombetas, que vão durar aproximadamente 1 ano. Ainda vão acontecer as 7 pragas, que vai acontecer durante aproximadamente 1 ano. Aí você pergunta, JR, irmão, não é a mesma coisa? As 7 trombetas não é a mesma coisa? 7 pragas não é a mesma coisa? Você lendo o Apocalipse no capítulo 8 e 9, você vai ver que as trombetas é uma permissão que Deus vai dar para que o inimigo discipline a terça parte daqueles que são dele, daqueles que têm a marca da besta, daqueles que não têm o sinal de Deus, daqueles que não guardam a lei do eterno. Serão executados pelas trombetas. Dá uma olhadinha qual vai ser as trombetas, qual vai ser a punição, para você vai se assustar. Anota aí, Apocalipse 8 e 9. São as trombetas. É uma execução satânica, de Satanás. E Deus vai permitir. Porque se as pessoas são dele e escolheram ficar do lado dele, então são dignos de se virar com o seu chefe lá. Agora, no capítulo 16 é diferente. O capítulo 16 diz que as 7 pragas são flagelos que mostram a ira de Deus. São taças sem mistura da cólera de Deus, cólera é ira, da ira de Deus, para punir os adversários, aqueles que se opõem a tudo que é Deus. Agora é uma execução direta de Deus, também sendo em número de 7. Percebe como Deus ele tem uma afeição pelo 7? E quando ele permitiu que Satanás fizesse essa punição, Satanás ele imita tudo que Deus vai fazer. Por isso que antes de Jesus voltar, ainda vai ter o anticristo andando pelo mundo dizendo, eu cheguei, eu sou o Cristo, pois é, ó meus discípulos aqui, eu posso apresentar para você, essa aqui é a Maria que eu trouxe, Maria eu trouxe. Ele vai fazer, gente, vai ser uma bagunça no mundo. Eu estava vendo nos comentários, um amigo disse assim, Jesus não vem, a outra, Jesus já voltou, e é uma confusão. Gente, quando Jesus voltar, esse mundo vai estar tremendo e sacudido, não passará despercebido. Como é que eu posso dizer que Jesus voltou? Meu amigo, minha amiga, se não tem um canal informando isso, qual foi o canal de televisão que Jesus voltou? Nenhum. Qual foi a igreja que sentiu falta de um membro porque foi para o céu? Nenhum. Que silêncio é esse que Jesus voltou? E alguns dizem que Jesus voltou desde o primeiro século, por volta do ano 70, depois que Paulo falou aquele negócio, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Meus amados, tem tanta coisa para nós meditarmos, né? Nós precisamos averiguar. Mas a gente aqui respeita todos os comentários. Vai comentando aí que uma hora eu respondo, tá? Vai comentando aí que uma hora eu respondo. Uma hora eu comento com você. E não fico chateado não, porque eu não sou o dono da verdade. Você não está no canal para fazer a minha vontade. Você está aqui para nós estudarmos juntos. Nós somos alunos. Eu sou aluno e você também. Aqui quem é o Rabi é ele. É aquele que responde como sendo o caminho, a verdade e a vida. É o soberano. É ele que é a verdade aqui. Então você não é obrigado a concordar comigo. Aqui a gente expõe o assunto e você vê se faz sentido. Mas vai pesquisar, anote, vare noite, faça pesquisa. Eu quero te mostrar um negócio na Bíblia aqui. Quando você estuda Gênesis capítulo 5, o versículo 3 a 29, e Gênesis capítulo 7, verso 11, também em Gênesis 11, verso 10 a 32, está em cima a referência para você. Varando noite, gente, empregando tempo de qualidade na pesquisa, eu cheguei a essa conclusão aqui desses números. Se está certo ou não, faça aí a soma. Você é livre para fazer isso, eu fiz aqui, mas você não é obrigado a concordar comigo. Mas o que eu pesquisei, e já confrontei com outras pessoas que também pesquisaram, de Adão até o dilúvio, durou 1656 anos. Isso você confere em Gênesis 5, 3 a 29. Agora volta aqui. Como é que você faz isso? Você faz isso estudando uma parte da Bíblia que ninguém gosta, que é a genealogia dos primogênitos. Porque quando diz, e viveu Adão tantos anos e gerou quem? Aí você pega o nome do filho dele, que é o primogênito.
E aí você vai saber, porque no final todos esses patriarcas deram a idade quando tiveram o primeiro filho e deram a idade quando faleceram. Então tu faz isso com todo patriarca, com todo primogênito, você vai saber qual foi o tempo que durou de Adão até o dilúvio. Tem como calcular. Então vamos lá, como eu não tenho esse tempo aqui, que senão o vídeo ficaria imenso, e já está grande, né? Vamos lá então. Repetindo aqui, de Adão até o dilúvio, 1656 anos. De Sem até ao pacto de Abraão com Deus, 492 anos. Isso você confere em Gênesis 11, o versículo 10 a 32. Do Sinai até ao templo de Salomão, 480 anos. Onde você encontra isso? Está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E de Salomão ao batismo de Jesus, 942 anos. Salomão reinou de 971 a 931. Se você fizer essa conta direitinho aí, com toda a calma, você chega nesse total aí embaixo. Total, de Adão ao batismo de Jesus, 4.000 anos. Então nós já podemos encerrar esse vídeo lendo mais um texto aqui. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo toda a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua opressão e tentação. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo em Isaías 14:7. Há uma exclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de forte trovão, é ouvida dizendo: Aleluia, aleluia, pois o Senhor Deus, o Onipotente, reina. Então, meus amigos, podemos concluir esse vídeo fazendo uma única reflexão. Se já sabemos que de Adão até Jesus Cristo durou 4.000 anos, e sabemos que de Jesus Cristo para frente vai completar, do batismo dele, vai completar 12.000 anos agora em 2027, completa os 6.000 anos de pecado na terra. Completando os 6.000 anos de pecado na terra, essa última profecia que está sendo colocada para nós aqui no Talmud, na Bíblia e no Grande Conflito, ela se cumpre. E aí fica por conta do Eterno. Ele é que é soberano. Eu não posso dizer aqui que ele vai voltar 2030, vai voltar 2028, vai voltar 2031, não sei. O que eu posso te dizer é que ele disse que, antes de voltar, o reinado da besta vai ser durante 3 anos e meio. E depois do reinado da besta, de 3 anos e meio, ele chega para receber esse reino. Você entendeu? Se você o aceita como seu Salvador, prepare-se, quer que ele volte de noite ou de dia, quer ele volte amanhã ou depois, estejamos nós preparados. Essa aqui é a ideia. Aqui nós viemos hoje só para dizer que 2027 não é ano da volta de Jesus. 2027 termina o prazo que todas as pessoas na Terra tiveram para escolher um lado. Em 2027 termina a profecia dos 6.000 anos de pecado na Terra. Esse foi o prazo estabelecido para que Satanás mostrasse se ele prestava ou não. Ele provou que não presta. Então acabou o tempo dele. Nós temos 3 anos para refletir nisso. E depois, seja o que Deus quiser. Seja o que Jesus quiser. Agora, o que eu posso te afirmar, e até podemos estudar no próximo vídeo, é que tem um reinado se preparando para reinar durante 3 anos e meio. Perseguindo o povo de Deus que guarda os mandamentos. Mas, ei, não te assusta não. O Senhor tem prometido, ei, você que fizer a minha vontade, diz Ele, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Você que guarda a palavra de Deus, você vai ter guarida, você vai ter abrigo, você vai ter proteção da parte do Salvador. Quem diz isso não é o JR, quem diz isso é Ele. Confere na tua Bíblia, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Agora, quem não faz a vontade do Senhor, Ele deixa claro, eu não te conheço. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Bom, vamos encerrar o vídeo. Deixa eu fazer aquele pedido, né, da tua gentileza. Eu já sou muito satisfeito por ter você comigo até aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Eu tenho um compromisso de orar por todas as pessoas que são inscritas no canal. Para mim, você também é mensageiro. Você que expande o vídeo, que manda um link para um colega, que coloca no grupo da tua igreja, que você expande, você chama um amigo, vem para cá. Enfim, você é um mensageiro. Eu vou orar por você. É um compromisso que eu tenho com o Eterno de orar por todas as pessoas que são inscritas. Você já se inscreveu? Ainda não se inscreveu, meu amigo?
Faça isso agora. Faça isso agora, você vai estar ajudando o canal. Deixa o teu like, acione o sino das notificações para que todos os vídeos cheguem para você. É toda segunda-feira, 12 horas, a gente está subindo um assunto desse, né? É só assunto relevante para nós meditar. É um vídeo só por semana, por enquanto. Pelo menos por enquanto. Toda segunda-feira, às 12 horas, está subindo um vídeo com um assunto diferente. Então se inscreva no canal, deixe o teu like, faça um comentário. Eu vou responder aí os comentários devagar. Eu quero orar agora por você. Feche teus olhos. Vamos orar. Soberano Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando, Senhor, com uma finalidade. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos prepare para aquele grande dia. Perdoa-nos, salva-nos para o seu reino. Eu quero lhe apresentar, Senhor, esse amigo que ficou até agora, essa amiga que ficou até agora assistindo o vídeo. Coloque nosso nome no seu livro, no livro da vida. E quando o Senhor voltar, queremos estar do lado direito, do seu lado, do lado dos salvos. Seja com cada um de nós. Nós desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.